A morte do miliciano Adriano da Nóbrega ainda gera muitas suspeitas e levanta muitas dúvidas. Isso porque muito foi falado em uma possível queima de arquivo com a operação policial que acabou matando Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega era alguém importante, podemos dizer assim, por possuir várias respostas para muitas perguntas que estão no ar. E agora, com a morte de Adriano, todas essas respostas vão também junto com ele para baixo da terra. E perguntas relevantes, perguntas importantes, não somente ligadas à família do presidente da República. Isso porque Adriano da Nóbrega era um policial que tinha relações com a família de Bolsonaro. Nós precisamos lembrar que no esquema da rachadinha de Flávio Bolsonaro havia uma conta de Adriano da Nóbrega que era abastecida com esse dinheiro. O próprio Fabrício Queiroz, epicentro de todo o esquema da rachadinha, ele colocou a esposa e a mãe de Adriano da Nóbrega para trabalhar dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então essa é uma pergunta importante a ser feita. Qual era a participação de Adriano da Nóbrega na rachadinha? Outra questão, a ligação da família Bolsonaro com o escritório do crime. Qual era a ligação da família Bolsonaro com a milícia escritório do crime? Era uma ligação apenas pessoal com Adriano da Nóbrega ou era uma ligação institucional, uma ligação organizacional? Todo o esquema da morte de Marielle Franco também são perguntas importantes. Outra, e também envolvendo todo o esquema das milícias do Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel se demonstrou muito irritado com a morte de Adriano, porque muito dinheiro e muito tempo foram desperdiçados com essa morte. Era muito importante que Adriano fosse capturado vivo. E por conta de todas essas questões, principalmente as ligadas à família Bolsonaro e também ao caso de Marielle Franco, foi levantada a possibilidade de ter ocorrido uma queima de arquivo. No primeiro momento eu evitei falar sobre isso, que era uma queima de arquivo, apenas noticiei a notícia, né, a informação, porque era muito precoce, mas as pessoas já começaram a falar e agora com mais informações começa a ficar cada vez mais forte a versão de que de fato houve uma queima de arquivo. Primeiro ponto, Adriano estava cercado, ele estava em um sítio, em uma chácara, né, em uma casinha, e essa casa estava cercada por policiais. Alguém experiente como ele, porque já trabalhou, já trabalhou no BOP, né, o Batalhão das Operações Especiais da Polícia do Rio de Janeiro, sabia daquela situação. Então ele sabia muito bem como lidar com aquele tipo de situação, porque ele tinha a percepção, ele tem na verdade a percepção de como os policiais vão agir. Então ele saberia muito bem lidar com essa situação, porque ele já tinha estado do outro lado, então ele sabia tudo o que iria ocorrer. Ele estava completamente cercado, não havia para onde fugir. E era uma questão de tempo para que ele se rendesse. E de fato, aparentemente, talvez ele tenha se rendido, pelo que foi dito aqui pela revista Veja, e eu vou ler para vocês. Essa é uma reportagem do UOL, né? Da Folha de São Paulo, melhor dizendo. Fotos indicam que miliciano ligado a Flávio foi alvejado a curta distância, diz revista. Segundo Veja, imagens mostram ainda queimadura e ferimento na cabeça de Adriano da Nóbrega, que teve parentes nomeados pelo filho de Jair Bolsonaro. Então eu vou ler aqui para vocês, porque eles trazem, né, o que é esse curta distância. Porque isso me gerou uma dúvida na hora que eu estava lendo a reportagem, mas eu vou ler o trecho aqui para vocês. Dois especialistas ouvidos pela Veja analisaram as imagens obtidas pela revista. Embora ponderem que uma avaliação mais precisa dependa da análise do corpo, eles consideram haver indícios de que Adriano tenha sido atingido a curta distância. O médico legista da Universidade de Brasília, Malthus Galvão, afirmou que marcas vermelhas próximas à região do peito indicam que o disparo teria ocorrido a uma distância de no máximo 40 centímetros, considerando um revólver ou uma pistola. Então parece que Adriano foi executado de fato, porque está muito perto, 40 centímetros, isso é execução. Outra marca de tiro na região do pescoço, afirmou o especialista, pode ser decorrência de um disparo feito após a vítima ter caído no chão. Uma hipótese mencionada pela reportagem sobre a queimadura é de ter sido provocada pela boca de uma arma de cano longo após um tiro. Um outro legista, ouvido pela Veja sob condições de anonimato, analisou as imagens e afirmou que o tiro na lateral do corpo do ex-capitão provavelmente foi dado quando o miliciano estava com os braços erguidos. Foragido havia mais de um ano, Adriano foi alvo no domingo de uma operação conjunta das polícias baiana e fluminense. De acordo com autoridades da Bahia, ele foi atingido em meio à troca de tiros e foi levado a um hospital da região, mas não resistiu. Aqui só para finalizar. As circunstâncias da morte expõem uma série de dúvidas sobre a rede que deu suporte a Adriano e sobre a própria versão oficial da morte dele. Técnicos do Departamento de Polícia Técnica da Bahia farão a perícia no escudo à prova de balas utilizadas na operação policial. Em depoimentos, policiais que participaram da ação relataram que o escudo evitou que 2 disparos de armas de fogo os atingissem.
Então, como que foi? Ele se rendeu, estava com os braços para cima e atiraram nele? Ou ele tomou um tiro no peito, caiu e por fato de ter caído com o braço em cima do corpo, ele acabou tomando outro tiro? Então são dúvidas que acabam surgindo e essas dificilmente nós teremos essas respostas. E é como eu falei no meu primeiro vídeo a respeito de todo esse caso da morte de Adriano da Nóbrega. Para Bolsonaro tem um lado positivo, porque Adriano vai para o túmulo com todas as informações referentes ao presidente Bolsonaro. Poderiam ser poucas, poderiam ser muitas, nós nunca iremos saber. Bolsonaro possivelmente sabe. Porém, mesmo que Bolsonaro possa ficar tranquilo que o Adriano nunca mais vai poder falar a respeito das informações que ele possui sobre o presidente e seus familiares, nós temos que saber, e Bolsonaro com certeza sabe disso, que agora ele vai ter um fantasma assombrando a vida dele. Adriano da Nóbrega foi morto por quê? Porque ele sabia demais a respeito de Bolsonaro, e cada vez mais que nós começamos a ter informações sobre esse caso, mais dúvidas surgem, e na cabeça das pessoas, cada vez mais forte fica evidente e fica claro que houve uma queima de arquivo. Nós precisamos esperar, claro, eu sempre peço para vocês paciência, sempre peço para vocês calma e racionalidade. Vamos esperar mais informações, outros laudos, outras perícias para sabermos se de fato houve ou não houve queima de arquivo. O que nós podemos dizer nesse momento é que há um indício forte de que Adriano foi executado a curta distância e aparentemente quando já estava rendido, o que pode indicar sim queima de arquivo. Mas temos que ser cautelosos, pelo menos eu preciso ser cauteloso aqui no YouTube. Se você chegou até aqui, considere se inscrever, ative as notificações, me siga no Twitter, @profileooficial e também no Instagram, canal Profiléo.